tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras nos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Suba aos montes devagar, meu Senhor vai guerrear. Certe os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando o céu e o chão. Certe os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas
muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão, e as muralhas ruirão, e as muralhas ruirão, ruirão. Fogo, fogo, meu Senhor, fogo, quero sentir teu poder. Fogo, manda, meu Senhor, manda, faz meu coração arder. Fogo, fogo, meu Senhor, manda, do fogo que Moisés via, o fogo que na sarça ardia, o fogo que não consumia. Fogo que queima pecado, malícia, prostituição, lascívia e glotonaria, ciúmes e divisão, blasfêmia, ira e discórdia, orgulho, murmuração, inimizade e porfia, inveja e dissensão. Manda fogo, fogo, meu Senhor, fogo, quero sentir teu poder. Fogo, manda, meu Senhor, manda, faz meu coração arder. Fogo, fogo, meu Senhor, manda, do fogo que Moisés via, o fogo que na sarça ardia, o fogo que não consumia. Quero obter energia para poder divulgar esta mensagem que salva, que tem poder para curar. Quero obter energia para mortos ressuscitar. Quero obter ousadia para demônio expulsar. Manda fogo, fogo, meu Senhor, manda, quero sentir teu poder. Fogo, manda, meu Senhor, manda, faz meu coração arder. Fogo, fogo, meu Senhor, manda, o fogo que Moisés via, o fogo que na sarça ardia, o fogo que não consumia. Quero ver fogo caindo, quero ver coxo andar, quero ver fogo caindo, quero ver mudo falar, quero ver fogo caindo, quero ver surdo escutar, e cego que for sarado, de alegria chorar. Manda fogo, fogo, meu Senhor, fogo, quero sentir teu poder. Fogo, manda, meu Senhor, manda, faz meu coração arder. Fogo, fogo, meu Senhor, manda, do fogo que Moisés via, o fogo que na sarça ardia, o fogo que não consumia. Quero ver fogo caindo e o Senhor batizar. Quero ver crente pedindo e o Senhor renovar. Quero ver almas chorando, ao meu Senhor se entregar. Quero ver anjos constantes em nosso meio voar. Manda fogo, fogo, meu Senhor, fogo, quero sentir teu poder. Fogo, manda, meu Senhor, manda, faz meu coração arder. Fogo, fogo, meu Senhor, manda, do fogo que Moisés via, o fogo que na sarça ardia, o fogo que não consumia. Fogo, fogo, meu Senhor, fogo, quero sentir teu poder. Fogo, manda, meu Senhor, manda, faz meu coração arder. Fogo, fogo, meu Senhor, manda, do fogo que Moisés via, o fogo que na sarça ardia, o fogo que não consumia. Fogo, fogo, meu Senhor, fogo, quero sentir teu poder. Fogo, manda, meu Senhor, manda, faz meu coração
coração arder. Fogo, fogo, meu Senhor, Quem é o caminho? É Jesus, Quem é a verdade? é Jesus, Quem é a vida? A salvação é pela graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. É necessário na caminhada recebermos o ensinamento da parte de Deus. Por isso convidamos a todos para acompanharem a partir de agora a live do culto doutrinário da Igreja de Cristo em Apodi. Louvores, orações, a ministração da palavra e muita edificação a partir de agora. Curta, comente, compartilhe essa live e vamos juntos alcançar mais vidas para o reino de Deus. A Igreja de Cristo no mundo é farol que alumia as nações, revelando amor profundo que salva os homens das vis ilusões. Meus amados irmãos e amigos, eu saúdo a todos nessa noite, no nome de Jesus, amém? Nós estaremos, a partir desse momento, dando início a mais um culto de louvor, de adoração ao Senhor nosso Deus, a mais uma live, onde nós estaremos ministrando a palavra do Senhor, onde nós estaremos louvando o nome do nosso Deus, estaremos nos alegrando na presença dEle, pois Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. A partir de agora, nós queremos convidar você que está em casa, você, meu irmão, e também ouvinte da palavra do Senhor, a se concentrar, e também os irmãos que estão aqui no templo, a juntos adorarmos o nome do Senhor a partir desse momento, bendizendo e exaltando o nome do Todo-Poderoso, do nosso Deus. Vamos orar, vamos entrar na presença do Senhor e em seguida o grupo varonil vai estar louvando, vai estar exaltando com os hinos congregacionais. Senhor Deus, Pai eterno e bendito, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos na tua presença, na tua casa, em mais um momento de adoração, em mais um momento de louvor, Senhor, em mais um momento de comunhão com os nossos irmãos, ó Deus querido. Nós estamos aqui, ó Deus, porque entendemos, ó Pai querido, a necessidade que temos de estarmos na tua presença, de estarmos te buscando, ó Deus, de estarmos na tua presença, Pai, todos os dias, ó Deus querido. Nós queremos te pedir, ó Pai, que fica conosco, abençoando as nossas famílias, abençoando o teu povo, ó Deus, a tua igreja, ó Deus querido, as nossas autoridades, Senhor da glória. Tome em tuas mãos, ó Deus querido, para que tenhamos assim, Senhor, a condição de continuar te adorando, de continuar te servindo com mais e mais alegria e fervor, ó Pai. Fica conosco, ó Deus, abençoa-nos nesta noite, que o teu nome seja exaltado, seja glorificado e anunciado, ó Pai, e que os corações se rendam aos teus pés, ó Deus. Nós te oramos, ó Pai, nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém, Jesus. O grupo varonil vai cantar, bendizendo e exaltando o nome do Senhor, nosso Deus.
santuoso tempo de ó meu Jesus, pois eu vi em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a Deus, Deus é digno, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Nos anos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça se encheu de amor sem fim. Jesus foi para a glória, mas um dia eu virei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a Deus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Os anos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando com o amor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a Deus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se concentrar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra vão se abismar, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a Deus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei.
eternidade, em nome de Jesus. Aleluias, louvado seja Deus. O pastor Ivanildo Costa estará nesse momento efetuando a leitura devocional dessa noite e em seguida nós vamos orar, vamos à presença do Senhor nosso Deus, e o diácono Alisson vai estar orando ao Senhor, vai estar intercedendo ao Senhor nesta noite. Vamos então de pé, irmãos, os que estão em casa também, acompanha com a sua Bíblia para juntos meditarmos a palavra do Senhor. Saúdo a todos no nome santo de Jesus. Convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2. Tito, capítulo 2, nós estaremos lendo a palavra de Deus a partir do primeiro versículo. São recomendações de Paulo a Tito para que ele pregue aos crentes e ensine dessa forma que ele escreveu. Vamos ler a palavra. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de santificação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Amém. Saúde a todos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, queremos te agradecer por esta palavra, hora lida, ó Deus, momento devocional diante da Tua presença, que a Tua palavra, Senhor, possa encontrar guarida em nosso coração, que possamos, ó Deus, meditá-la na Tua palavra, que possamos aprender de Ti, das santas Escrituras, que o Senhor nos instruiu, Senhor, para ter uma vida de gozo, uma vida plena, Senhor, na Tua presença. Que a Tua graça e a Tua bênção, Senhor, esteja sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Que bom, irmãos, estamos reunidos mais uma vez na presença do Senhor, mais uma vez alegres, porque aqui no templo tem um bom número de irmãos para juntos celebrarmos o nome do Senhor nosso Deus, já depois de um bom tempo, né? E aí o Senhor tem nos proporcionado esses momentos de alegria na presença do Senhor nosso Deus. Apesar de estarmos transmitindo a live, mas os irmãos aqui do templo também têm toda a liberdade de adorar o Senhor, de reverenciar ao Senhor, porque nós estamos em um culto celebrando e exaltando o nosso Deus, que é todo poderoso. Hoje nós teremos a oportunidade também de contribuirmos, pois é o culto de missões regional. Hoje à noite nós estaremos contribuindo de forma especial para o trabalho missionário na nossa região, que é a Igreja de Cristo em Apodi. Também tem essa oportunidade de fazer a sua parte na evangelização de vidas, para que assim o nome do Senhor seja grandemente exaltado e glorificado. Quero primeiramente agradecer a Deus, irmãos, pelos livramentos que o Senhor tem dado, né? Eu acho que alguns dos irmãos sabiam que eu e minha família estávamos de quarentena, né? Estávamos reservados em casa,
porque estávamos suspeitos, digamos assim. Nesse caso, só eu, mas o nosso Deus nos deu o privilégio de hoje receber o resultado, dando negativo essa condição. Então, estamos aqui, né, já glorificando a Deus, exaltando a Deus pelos livramentos que Ele tem dado às nossas vidas até o momento. E muitos irmãos têm essa oportunidade de celebrar e de exaltar nessa noite. Vamos então nos alegrarmos, irmãos, porque é motivo de festa, de celebração e de adoração ao nosso Deus. O presbítero Francisco Martins canta nesse momento, inicialmente, e em seguida nós vamos louvar ao Senhor com o nosso irmão André, também que vai estar celebrando e exaltando o nome do Senhor, nosso Deus, que é maravilhoso. Lembrando que, durante o louvor do nosso irmão André, nós estaremos já recolhendo a oferta de missões nessa noite. Os irmãos que estão aqui no templo vão fazer esse serviço, os diáconos vão passar para recolher a oferta, e os irmãos que estão em casa, os amigos também que desejarem contribuir com o trabalho missionário da igreja, é só entrar em contato com o nosso irmão o presbítero Girnaldo, né? Nossa irmã Keila, eu acho que ainda tem o sloganzinho, né, irmã Keila? Do presbítero Girnaldo aí, dá conta, se for preciso. Então você entra em contato com o nosso irmão e envia a sua oferta para que assim nós consigamos fazer a obra do Senhor através da Igreja de Cristo a quem é poder. Vamos adorar. Saúde a todos em nome de Jesus. Graças a Deus, nós estamos aqui nesse lugar. Eu não digo mesmo do irmão Tiago, mas Deus me livrou da morte. Ele não me livrou de pegar a doença, mas me livrou de morrer. Eu e minha esposa, estamos aqui, graças a Deus, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A igreja canta comigo. Por toda minha vida ao Senhor te louvarei, pois meu fogo é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Oh, aleluia. Já vi fogo e terremoto, morte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar o ser livre. Eita Deus de poder. Aleluia. No teu colo, altíssimo lugar. Aleluia! Importa que se pegue diante da tua paz. Diante de nós, oh, aleluia, calma, na paz daquele que tudo criou, aleluia, para
está neste lugar esta noite. Oh, glória a Deus. Se acalma na voz daquele que tudo criou. Tua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Oh, aleluia! Coloque outra aí mais para frente. Oh, aleluia. Para frente. Para frente. Volte para o 3. Não, eu não quero isso. Aleluia! Cante comigo. Há um homem no recinto com semblante angelical, muito grande, poderoso, que afugenta todo mal. Não se pode perceber pelos olhos naturais, também não se pode vê-lo com lentes especiais. Se querem ver esse homem como é, queira ele, aceite ele, veja ele pela fé. Oh, aleluia! Ele é bonito, é humilde e amoroso. Seu falar é tão suave, ele é maravilhoso. Seus olhos brilham como o ar mais nívea luz, e suas mãos estão marcadas. O seu nome é Jesus. Jesus, o grande rei. Jesus, o Redentor. Jesus, leão da tribo de Judá. Jesus, a solução. Jesus, libertação. Como é gostoso esse nome pronunciar. Ele é bonito, é humilde e amoroso. Seu falar é tão suave, ele é maravilhoso. Seus olhos brilham como a mais nívea luz, suas mãos estão marcadas, o seu nome é Jesus.
Jesus, o grande Rei, Jesus, o Redentor, Jesus, leão da tribo de Judá, Jesus, a solução, Jesus, libertação. Como é gostoso esse nome pronunciar, como é gostoso esse nome pronunciar. Amém. Agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Saúde os irmãos em nome de Jesus, amém? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. És o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor.
sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Altíssimo Deus, que é maravilhoso. Nesse momento nós vamos ouvir a ministração da palavra do Senhor. E a nossa irmã Claita vai estar ministrando ao nosso coração nessa noite. E nós queremos pedir a sua atenção. Você que está em casa, você que está assistindo pelo celular, pela web rádio Voz Evangélica, também, que está retransmitindo a nossa reunião. Você fique atento ao que o Senhor deseja falar conosco nesta noite. A irmã Claita vai fazer a leitura do texto, onde vai basear a mensagem dessa noite. E nós queremos convidar o bispo Tarcísio para orar, intercedendo ao Senhor pelos nossos corações, pelas nossas vidas e também pela a tua serva, a irmã Claita, que vai ministrar ao nosso coração. Vamos ouvir a palavra de Deus. Amém. Tenho o prazer de saudar a todos em nome do Senhor Jesus, Graças a Deus que Ele tem tido misericórdia de nós e tem nos trazido até aqui, Eu convido os irmãos a abrirmos as nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 5 de Efésios. Nós vamos ler alguns versículos. Vamos iniciar com o versículo número 8, 5 e 8. Até o 11, depois vamos ler do 15 ao 18. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Efésios 5 e 8. Pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necio, e sim como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém. Eu saúdo a todos no nome de Jesus. Altíssimo Deus e Pai, Senhor da glória, estamos outra vez em tua casa, neste lugar, ó Deus, consagrado ao teu nome, Deus, onde o teu povo se reúne para ouvir a tua palavra, para alimentar, Deus, a sua alma, Deus vivo com a tua palavra, que é a verdade divina revelada ao teu povo. Pai, aqui está a tua serva, a irmã Claita, que estará ministrando, Pai, a partir de agora. Eu te peço, toma-a em tuas mãos, dá-lhe da tua graça, estende a tua boa mão para ajudá-la, Deus, que como instrumento nas tuas mãos possa transmitir a tua mensagem divina a cada um de nós. Fala conosco, nos abençoa, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Nós vamos meditar nessa noite, nessa passagem, Vamos meditar em algumas das orientações que Paulo dá
para o nosso viver cristão aqui na Terra, né? Tudo que a gente compra, todo objeto eletrônico, qualquer coisa que você compra, tem um manual de instrução, né? Que vem dizendo os elementos, como é que deve ser utilizado. E o nosso manual de instrução é a palavra de Deus. Nós devemos conhecê-la, esmiuçar, meditar, para saber como viver aqui nessa terra, né? E aí Paulo, ele se preocupa muito em todas as suas epístolas. Quando a gente está estudando todas as epístolas que Paulo escreveu, a gente vê que Paulo ele se preocupa em orientar os crentes a como eles se conduzirem, a como eles se comportarem, não porque, vamos dizer assim, as obras, nós sabemos que não são elas que nos salvam, mas porque elas são retrato da nossa fé genuína, né? Elas são a visibilidade de que o Espírito Santo está dentro de nós e faz a diferença na nossa vida. Então, aqui nesses versículos que a gente leu, aliás, em todo esse capítulo, né? Mas a gente vai tirar só algumas das orientações que Paulo vai trazer para os cristãos em Éfeso, nesse capítulo aqui, no capítulo 5, esses versículos que a gente recortou aqui, algumas orientações que Paulo vai trazer para os crentes naquele momento e serve para nós também nessa época, para nós meditarmos, né? Então, ele começa dizendo que outrora nós éramos trevas, né? Então, o nosso comportamento, a nossa conduta, a nossa forma de viver no passado não interessa. Interessa depois que nós aceitamos Jesus, que nós precisamos tomar uma nova postura, né? Ser diferente, ser sal, ser luz, fazer diferença nessa terra. Então, eu já iniciei aqui desse versículo, fiz esse recorte onde ele diz: outrora eras trevas, porém agora sois luz, então andai como filhos da luz. No versículo seguinte, ele vai dizer: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, a primeira orientação que ele dá: andai como filho da luz. Então, andai como filhos da luz, e ele vai dizer que esse fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. Isso tem a ver com o quê? Com comportamento, com conduta, né? Conduta visível. Porque quando eu falo de bondade, não existe como você demonstrar bondade na sua vida, na sua conduta, no seu viver, sem que outras pessoas percebam essa bondade. Não existe como você praticar a justiça, também não ser visto essa prática de justiça. E não existe a possibilidade de você primar pela verdade, escolher falar a verdade, seguir a verdade, defender a verdade, e também essa atitude não ser percebida pela sociedade ou pelas pessoas que ele rodeia. Então, ele orienta: andai como filho da luz. E os filhos da luz como é que andam? Andam em bondade, justiça e verdade. Então, esses três elementos que ele vai dizer que compõe esse andar do filho da luz, é algo visível, é algo que está no nosso comportamento, na nossa conduta do dia a dia. E aí a questão dos jovens e dos velhos é diferente, né? Por exemplo, essa questão da bondade, da justiça e da verdade para quem é jovem, né, vai ser demonstrada de uma forma, e para quem já está com certa idade, já tem mais experiência, vai ser demonstrada de outra forma. A gente viu na leitura básica que o pastor Ivanildo leu, bem relacionada a isso. As mulheres mais velhas, ensina a mais nova a fazer isso. Os homens mais velhos, ensina os mais novos a fazerem isso. Por quê? Porque a orientação dele sabe que cada etapa da vida a gente tem um comportamento diferente e a gente vai aprendendo, vai amadurecendo e vai se diferenciando com aquilo que a gente aprende, né? Paulo diz: andai como filhos da luz. Então, ele dá a orientação em bondade, em justiça e em verdade. Aí eu gostaria de reforçar esse texto com Filipenses, lá um pouquinho mais à frente. Em Filipenses, no capítulo 2 de Filipenses, lá no versículo 13.
ele vai dizer assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, sem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecereis como luzeiros no mundo. Então, se eu for olhar para as pessoas, eu vou cair. Se eu for olhar para as pessoas, eu não vou conseguir exercer essa bondade, essa justiça e viver nessa verdade que a palavra de Deus me orienta que eu vivo. Então, eu devo saber, eu devo colocar na minha mente que eu sou diferente, porque Jesus disse que eu sou diferente. Ele disse que eu sou sal e que eu sou luz, né? Então, eu sou diferente, porque a luz, onde chega, ela desfaz as trevas, desfaz a escuridão, desfaz aquilo que não serve, né? Então, minha conduta, o meu comportamento deve ser baseado nisso e entendendo essa posição que eu tenho como servo do Senhor e como luz nesse mundo, né? E aí ele vai dizer aqui em Filipenses, né? O mesmo apóstolo vai dizer: para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros e filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Então, se eu for olhar para o meu redor, eu não vou andar como filho da luz. Eu vou andar imitando o mundo. Eu vou me misturar com as coisas do mundo. E aí, não vai dar certo, né? A segunda orientação que ele vai dar: provando sempre o que é agradável a Deus. E aí, quando a gente fala de provar o que é agradável a Deus, não tem como você provar que aquilo que você está pretendendo fazer ou aquilo que você está querendo fazer agrada a Deus se você não pergunta a Ele, se você não chega na presença dEle, não ora, não coloca na presença dEle, se você não busca orientação na palavra dEle, você não vai saber se aquilo agrada ou não a Deus, porque tudo que agrada e o que desagrada a Deus está na sua palavra. Então, quando Paulo nos orienta aí, provai sempre o que é agradável ao Senhor, aí no versículo 10 de Efésios 5, você vai ter essa condição, chegar diante de Deus com aquilo que você quer decidir, com aquilo que você quer resolver, colocar diante dele, procurar orientação na palavra dele para poder você provar se aquilo que você está pretendendo, se aquilo que você está fazendo agrada realmente o Senhor. E aí a sua atitude, se você percebe na palavra de Deus, se você sente, o Espírito Santo lhe toca, que não está agradando a Deus, então você muda o seu comportamento e a sua conduta. Porque se você endurecer o seu coração, você vai pagar a pena, né, e você vai pagar o preço. Outra orientação que ele vai nos dar: não seja cúmplice com as trevas, né, com as obras infrutíferas das trevas. O que é cúmplice? O que é que a gente pode entender como cúmplice? Cúmplice é aquele que contribui, mas de forma secundária, assim, em segundo plano, não na linha de frente, né? Como assim? Você não está fazendo aquela obra, mas você passa a mão na cabeça da pessoa que está fazendo. Você não está praticando aquele ato, mas a pessoa chega para falar para você e pede a sua opinião, e você, como servo do Senhor, que conhece a verdade, você se omite de dizer aquilo que a palavra diz, para não ofender ou para não magoar aquela pessoa. Então, você está deixando que aquela obra, que é das trevas, continue frutificando, né? E aí você está contribuindo, você está sendo cúmplice. A orientação que Paulo diz é: reprovai essas obras das trevas, reprovai. E aí eu fui procurar o significado no dicionário de reprovar. Eu digo, mas é uma coisa simples, eu já sei o que é, mas eu vou procurar para poder ver se... Então, o dicionário, o Aurélio, o dicionário da língua portuguesa, vai dizer que reprovar é censurar, repreender. Então, quando Paulo dá essa orientação, não seja cúmplice com as obras infrutíferas das trevas, mas reprovar, ele está dizendo, quando você tiver a oportunidade, quando você estiver frente a frente, você reprove, você censure, você repreenda.
Por quê? Porque você conhece a verdade. Às vezes aquela pessoa que está praticando aquela obra, está se comportando daquela forma, até porque ele não tem conhecimento da palavra, não tem conhecimento que aquilo desagrada a Deus. E pode ser que a sua palavra, no momento que você não se torna cúmplice, mas se posiciona como servo de Deus, que obedece a palavra, freie o avanço daquela obra que o inimigo está fazendo na vida daquela criatura, né? Então, essa é a orientação de Paulo. Reforçando isso, lá em 2 Timóteos, no capítulo 2 de 2 Timóteos, a gente vai ter a seguinte mensagem. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, vai dizer, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Ou seja, você não vai procurar estar nas esquinas discutindo com as pessoas, ideologias, ideias, não, nada disso. E sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem, Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo. Está entendendo? A orientação de Paulo. Não seja cúmplice das obras das trevas, mas reprovai. Ou seja, você como servo de Deus, recebe uma orientação dessa e coloca no seu coração para obedecer. Quando você tiver uma oportunidade dessa, faça como Paulo está orientando. Não vai procurar estar contendendo com as pessoas, discutindo, mas quando Deus lhe dá a oportunidade, mostra a palavra, a verdade, o que Deus diz sobre aquela atitude, sobre aquele comportamento. E quem sabe, como diz aqui na palavra de Deus, não só aquela pessoa vai se arrepender do que ela está fazendo, como retorne talvez à sensatez e se livre daquele laço do diabo, porque você foi um servo precioso que não se tornou cúmplice daquela obra das trevas, mas que soube reprovar, que soube se colocar naquela situação. Outra orientação que Paulo vai dar lá em Efésios, também no capítulo 5, nesse texto que a gente leu, não ande como nécio, e sim como sábio. Nécio tem muitos significados, pode significar até louco, mas eu entendo aqui que Paulo estava falando nécio no sentido daquele cristão incoerente, que faz uma coisa e prega outra, né? Que não vive aquilo que prega. Então ele diz, não ande como nécio, e sim como sábio, né? Como é o cristão sábio? É aquele cristão que está baseado na palavra de Deus, que está orientado por Deus e que faz aquilo que a palavra de Deus manda fazer. O nécio é aquele que conhece a palavra, que prega a palavra, mas que vive outra coisa que não aquilo que ele prega, né? E aí ele vai orientar, olha, não faça isso, não ande como nécio, e sim como sábio, porque o nécio, né, tem essa incoerência, e essa incoerência vai o quê? Fazer com que as pessoas não escutem a sua pregação, porque elas escutam você pregando, aí depois elas veem você fazendo outra coisa, aí elas não conseguem mais escutar a próxima vez. Por quê? Porque elas estão vendo que você está vivendo uma coisa e pregando outra. Claro que perfeição a gente só vai encontrar no céu, mas a gente está falando aqui de pessoas. Nós somos pessoas que estamos tentando, e essa é uma oportunidade quando nós estamos na palavra de Deus, analisando a palavra de Deus aqui, nós estamos tentando aprender, nós estamos tentando imitar a Cristo, nós estamos tentando melhorar a cada dia, né? Por quê? Porque essa é a vontade de Deus para nossas vidas, né? Lá em Tiago, ele vai dizer no capítulo 1 de Tiago, versículos 5 a 7, que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que ele dá liberalmente e não lança em rosto, né? Agora, peça com fé, porque aquele que pede duvidando é igual às ondas do vento que vai e vem e não consegue nada. Então, se existe uma incoerência na nossa vida, nós devemos ser os primeiros a entender essa incoerência, a enxergar essa incoerência e pedir misericórdia e graça a Deus para nos tornarmos sábios e pregar e viver a palavra de Deus, né? Por quê? Porque essa é a vontade de Deus, que a gente perceba, que a gente entenda o nosso erro e que a gente mude de atitude. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no capítulo 2, e versículo 4 vai dizer, nenhum soldado em serviço se envolve com negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Tem muita gente
se embaraça, que se enrola, que se torna incoerente, porque fica sem saber se segue as coisas do mundo ou se segue as coisas de Deus, se tenta agradar o mundo ou se tenta agradar a Deus. E aí a sua conduta se torna incoerente. Lá no versículo 15 de 2 Timóteo 2, ele vai dizer: procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade, né? Que é a palavra que vai nos dar esse suporte para a gente conseguir ter uma conduta diferenciada aqui na terra. No versículo 22 desse mesmo capítulo 2 de 2 Timóteo, ele vai dizer para os jovens: foge das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Então, ele vai direcionando. A palavra de Deus, ela vai nos direcionando aquilo que nós devemos fazer e vai nos afastando de tudo aquilo que não agrada a Deus, de tudo aquilo que está contra a vontade de Deus. Agora, muitas vezes, infelizmente, a gente ouve essa palavra e a gente não pratica, e aí ela se torna inoperante. Lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 5, vai dizer: portai-vos com sabedoria para os que estão de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Isso é o quê? Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Então, quando Paulo diz assim: não ande como um nécio, como um incoerente, mas como servo de Deus, seja sábio, né? Todos esses outros versículos que a gente leu estão nos mostrando como é ser sábio, nessa questão de ser servo de Deus e de andar de forma sábia, né? Outra orientação que Paulo vai nos dar: procure remir o tempo. E aí, o que seria remir o tempo? Usar esse tempo com sabedoria e usar para aquilo que é importante. Aí eu pergunto: quantos de nós tiveram todos esses meses em casa, né, dispensados do trabalho, com menos atividades, sem ter para onde sair por causa da pandemia, e muitas vezes não se sentiu tocado para voltar à palavra, para ler de novo, né? Já li a Bíblia toda, mas eu vou começar de novo. Eu vou buscar, eu vou começar a ter uma devocional com Deus que antigamente eu tinha, mas por causa da minha correria, do meu dia a dia, eu deixei de ter. Então, assim, porque muitas vezes o problema não é porque a gente não tem tempo, é porque a gente não sabe administrar o nosso tempo, e isso tem nos afastado tanto de Deus como das pessoas, porque muitas vezes a gente não sabe selecionar o que realmente importa e o que realmente tem valor, certo? Então, assim, quando Paulo orienta, lá em Efésios 5, quando ele orienta que nós devemos procurar remir o tempo, ele está falando de quê? De usar esse tempo com sabedoria, de aproveitar esse tempo bem e de dividir o tempo de forma que as coisas mais importantes recebam mais tempo, mais dedicação da nossa parte. E às vezes a gente tem feito o contrário, a gente tem passado horas fazendo coisas sem valor e outras que têm muito valor e que nos alimentam espiritualmente, que edificam as pessoas que estão ao nosso redor e que tem a ver com a nossa boa convivência com o nosso filho, com o nosso marido, com a nossa esposa. Nós temos deixado de lado. Então, isso é não remir o tempo. E aí Paulo sugere: procure remir o tempo, né? Isso é a orientação que Paulo vai dar. Outra coisa: procurar e compreender qual é a vontade de Deus. E aonde é que a gente deve procurar? Na palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus não é uma opção, é uma obrigação. Através da palavra de Deus é que nós o conhecemos, é que nós conhecemos a sua verdade, a sua vontade, é que nós nos dobramos. Porque a gente acha uma coisa e quando a gente lê a palavra, ela diz que não é do jeito que a gente acha, e a gente tem que resolver. Ou a gente fica com o nosso achismo, ou a gente se quebra diante da vontade de Deus e passa a obedecer à palavra de Deus. Então, a gente fica querendo saber a vontade de Deus pelas outras pessoas. E Deus quer que a gente conheça Ele, conheça a sua verdade, conheça a sua vontade através da sua palavra, né? É ela quem vai nos dar essa orientação. E aí Paulo nos contribui com essa orientação: procurar e compreender qual é a vontade de Deus. E onde é que a gente vai descobrir a vontade de Deus? Na palavra de Deus. Lá em Tiago,
no capítulo 4 de Tiago, no versículo 17, ele vai dizer assim: portanto, aquele que sabe o que deve fazer bem e não faz, nisso está pecando. Tem gente que já ouviu 300 milhões de vezes, não sei quantos mil pregadores dizer que tem que ter uma vida devocional com Deus, que tem que orar, que tem que ler a palavra, e continua com a conduta de quem vive alienado. Então, se você sabe o que você deve fazer e você não está fazendo, você está pecando. Só nisso aí você já está pecando. Então, Paulo orienta: procure compreender a vontade de Deus. Você quer viver bem aqui na terra? Quer ser um cristão abençoado? Quer caminhar por cima dos espinhos, no caminho estreito, mas de cabeça erguida, olhando para a vida eterna, olhando para o céu? Então, essa é uma das orientações que eu lhe dou. Procure compreender a vontade de Deus. Onde é que nós vamos compreender? Na palavra de Deus. E aí a gente ouve e escuta dizer não sei quantas mil vezes que precisa ler a palavra e a gente não lê. E aí continua cocheando em dois pensamentos. Continua com o pé no canto e outro no outro. Continua com um comportamento duvidoso. E aí é o que Paulo vai dizer lá no começo dos versículos que a gente leu. Não sois mais trevas. Então andai como filhos da luz. Né? A outra orientação que ele vai nos dar aqui: não se embarace. Não se embarace. Não se envolva. Não se envolva naquilo que não é para você se envolver. Não se envolva em contenda, não se envolva em conversa, não se envolva naquilo que não edifica. Não se embarace com as coisas daqui. Né? Por quê? Por que ele está dizendo? Por que ele está falando isso? Olha, remindo o tempo, porque os dias são maus, por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, a orientação final dele aí: não se embarace. E aí, às vezes, a gente está todo embaraçado. Você sabe o que é uma pessoa embaraçada? Enrolada. É aquela pessoa enrolada, aquela pessoa que tenta, ela é tão inconstante que ela vai, ela começa, mas ela volta. Ela decide fazer, mas ela faz um dia e depois ela desiste, né? Ela se envolve em toda a conversinha, ela se envolve em toda coisa, ela leva e traz, ela se dá como instrumento muitas vezes para o inimigo usar, e aí está todo embaraçado, está todo enlinhado nas coisas aqui da terra, está todo amarrado, né, nas coisas aqui, e não sabe mais como se desprender, não sabe mais como se desvencilhar, não sabe mais como se soltar, e aí lá vem as questões. Uma das coisas que eu vejo muito isso, eu aprendi isso assim, a duras penas, mas eu entendo que, por exemplo, nessa questão das contendas, né, o que Provérbios vai dizer lá no capítulo 6, e versículo 16 até o 19 deve ser o suficiente para nós não nos envolvermos com nada disso, né? Quando ele diz que 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina, e a 7ª coisa vai ser semear contenda entre os irmãos. Então, por aí eu já tiro. Não vou me embaraçar com isso. Alguém chega, vai me falar uma coisa do irmão, seja lá quem for, pode ser o vizinho, pode ser o pastor, pode ser, seja lá quem for. Então, morra aqui. Não vou me misturar, não vou me embaraçar, não vou passar adiante, não vou dizer eu disse, que fulano me disse, que alguém disse, que você disse. Né? E, às vezes, aquela palavra chega até nós justamente para a gente semear o mal, mas a gente pode fazer o bem, que é dobrar os joelhos e orar por aquela situação, orar por aquelas pessoas que estão envolvidas naquela situação. Né? E aí, a gente não se embaraçando com isso, a gente segue nossa caminhada em frente, a gente vai em caminho do céu, não se alinha com nada. Por quê? Porque a gente não está se embaraçando com as coisas daqui, não está se envolvendo em contenda, mas a gente está fazendo aquilo que Paulo disse que nós devemos fazer em lugar disso. Procure se encher do Espírito. E como é que eu vou fazer isso? Né? Aí lá em Jeremias 29:13 vai dizer: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, quando a gente não se sente cheio, quando a gente sabe que não está cheio, o que é que a gente vai fazer? Continuar vazio? Não. A gente vai buscar se encher. A gente vai pedir a Deus misericórdia e a gente vai procurar
de joelhos dobrados, pela graça e misericórdia de Deus, para que Ele possa, pela sua graça e misericórdia, porque nós sabemos que nós não merecemos, nos encher. E aí a gente vai poder produzir os frutos que diz lá em Gálatas 5:22. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E a palavra diz, contra essas coisas não há lei. Não há lei. Então, está cheio, vai produzir os frutos do Espírito e vai conseguir abençoar outras vidas. Porque aqui na terra, esse é o nosso objetivo maior. Nosso objetivo maior, nós estamos aqui por quê? Porque Jesus nos salvou e nos disse, ide e pregai o Evangelho. E uma das formas mais práticas da gente pregar esse Evangelho é vivendo esse Evangelho. É testemunhando com nossa vida que Jesus é real, que Ele funciona e que Ele faz a diferença. Né? Lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 6, ele vai dizer que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Ou seja, quando a gente reconhece que a gente não tem, quando a gente reconhece que a gente não está do jeito que deveria, quando a gente busca em Deus fazer essa diferença ou mudar de atitude, Ele entende a nossa atitude de humildade e Ele nos ajuda com a sua graça a melhorar, a seguir em frente, né? Por causa da sua misericórdia. E finalizando lá em Filipenses 4, do 5 ao 7, eu acho muito válida essa passagem, que ela vai fechar isso aqui que a gente está falando, que diz assim, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Então, isso aqui é o alimento, né, que nós precisamos diariamente. Quando, hoje à tarde, o pastor pediu para mim trazer essa palavra, né, e eu abri a Bíblia e disse, meu Deus, e agora? Aí, ao mesmo tempo, eu pensei, eu vou falar naquilo que eu tenho meditado, naquilo que eu tenho lido, porque isso é a verdade. Nós precisamos meditar todos os dias nessa palavra para quando a gente precisar alimentar outras pessoas, quando a gente precisar se alimentar, quando a gente precisar usar como escudo para combater os dardos inflamados que o maligno lança contra a nossa mente, contra o nosso coração, a gente ter essa palavra para nos ajudar. Não porque nós somos super, hiper, mega, não, porque nós somos fracos, somos falhos e necessitamos de Deus nos orientando todos os dias da nossa vida. Amém. Aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor nosso Deus, que é maravilhoso. Que palavra rica e edificante para as nossas vidas e também para o nosso coração. Nós vamos louvar, irmãos, agora com o pastor João Alves, que vai estar louvando o nome do Senhor. E logo em seguida, após o louvor do nosso irmão, do pastor João, o pastor Davi vai estar trazendo as pastorais e o encerramento do nosso culto e também da nossa live nesta noite. Vamos adorar. Vamos celebrar com o pastor João Alves nessa noite, no nome de Jesus. Minha saudação a todos nessa noite, em nome de Jesus. Que palavra de Deus rica para a nossa vida, edificante para a nossa vida. Vamos cantar essa canção muito bonita do Armando Filho, que fala de avivamento, avivamento total. Não é esse ritmo, não é o outro. Vai para aí. Pode subir aí. Mostra aí que eu vejo.
Aleluia. Vamos louvar ao Senhor, que é digno de todo louvor. Quando playback. Aleluia. Aí a letra. E é. Vai, rapaz. Quando houver maior perseverança na doutrina que Jesus deixou, quando houver imensa comunhão e entre nós houver maior amor, quando houver imensa alegria e servir a Deus de todo o coração, a nossa igreja terá sido avivada, será exemplo para essa geração. Oh, desperta, Senhor, essa igreja que comprasse para ti, com teu santo e puro amor, realiza a obra a começar em mim, começar em mim, começar em mim. Quando é maior desprendimento e em nós houver mais compaixão, e no momento que preciso for, repartido os nossos bens com nosso irmão, quando houver temor em cada alma, além dos sinais que vão surgir, a nossa igreja terá sido avivada e o mundo inteiro, eu sei, vai reagir. Oh, desperta, Senhor, essa igreja que comprasse para ti, com teu santo e puro amor, realiza a obra a começar em mim, começar em mim, começar em mim, começar em mim, começar em mim.
Vivemos a doutrina dos tempos de Jesus, seguindo de perto e ouvindo a palavra, não só ouvindo, mas praticando. É isso que Jesus, aquele que ouve a minha palavra e a pratica é semelhante a uma casa edificada sobre a rocha. Então continuamos ouvindo a palavra e seguindo a orientação da mesma. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos e irmãs e amigos que estão acompanhando pela live essa reunião nesta noite aqui em nossa casa de oração. O nome do Senhor seja grandissimamente exaltado. Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o tributo e toda a ação de graças. A Ele, portanto, a nossa devoção e a nossa alegria pelo que Ele tem feito por nós. E, irmãos, a próxima live será no próximo sábado à noite. De quem é sábado? As crianças, né? As crianças estarão aqui para a live do departamento infantil. E a gente deve orar por elas, motivá-las a fazer o trabalho. Se bem que o trabalho vem sendo feito quase que totalmente pelo departamento, pessoas adultas que trabalham com as crianças. E aí, por isso que é bom aos irmãos e irmãs lembrarem as suas crianças para acompanharem a live, porque a live é feita exclusivamente para elas e certamente serão edificadas para a glória do nome do Senhor. Hoje, daqui a pouco, às 22 horas, nós teremos o programa A Palavra da Fé, na Rádio Vale do Apodi, 98.3, Rádio Vale do Apodi. E os irmãos devem ouvir e orar por nós que estamos nessa luta a cada dia, porque o nosso objetivo é alcançar outras pessoas com a mensagem da salvação. E o mundo hoje, como nunca, está precisando ouvir a palavra da salvação. Então vamos nessa disposição buscar o Senhor e a sua graça e a sua misericórdia, anunciando que Ele é bom e eternas são as suas misericórdias. Que Deus seja grandemente louvado. No domingo, No domingo teremos também aqui, nós não sabemos ainda, porque nós estamos providenciando o equipamento para fazer os cultos, as reuniões. E nós não sabemos se estaremos já com o equipamento pronto, né? Um tapete, um medidor de pressão, de temperatura, e outras coisas mais. A gente já começou, separamos os bancos para que os irmãos
Agora eu queria que vocês ajudassem a gente. Não vão para aquelas filas acolá, não vão para o comércio comprar, não vão para o banco, porque lá é muito pior do que aqui, muito, 1000 vezes pior. E eu vejo os irmãos lá, alguns irmãos lá, eu passo, eu ando no carro, os vidros fechados, que eu não uso máscara, não suporto. Me dá uma coisa ruim, medonha. Então eu ando no carro, os vidros fechados, acho que os irmãos nem notam, e eu passo olhando. E encontro os irmãos indo para todo canto. Todo canto. Faça isso, não. Não, pastor, mas fazer o quê? Pois é. Então coloque a igreja também no projeto de andar, de vir, de visitar. Coloque. Porque olha aí como é que vai ficar. Mais ou menos, os bancos estão separados e a gente vai colocar uns adesivozinhos nesses bancos, onde você vai poder sentar. E aí a gente vai, os bancos será uma fila e a outra não. E num banco desse só vão se assentar 2 pessoas. 2 pessoas. Então, numa fila dessa estarão assentadas 6 pessoas. Na fila, logo em seguida, ninguém. Na outra, mais 6. A gente vai ter condições de acomodar aqui 75 pessoas aproximadamente. Agora, o decreto da governadora ainda é que a gente só acolha aqui 40 pessoas. Mas eu não sei se os irmãos vão chegar. Eu não vou ter a mínima condição de dizer a ninguém que volte, que não venha. Eu não vou fazer isso nunca. Eu deixo de ser pastor, mas eu não faço isso. Eu não faço. E também tem aquela recomendação da governadora, ela não entende de fé, de igreja, de nada, porque é que eu vou me submeter a isso. É claro, é uma lei, a gente tem que obedecer, mas nesse aspecto aí, irmãos e irmãs, a coisa eu acho que é demais. As pessoas idosas, assim como eu, não devem vir para o culto. Não devem vir. Aí quem é mais? Ivanildo, o diácono Raimundo, a irmã Maria Pinto, a irmã Antônia, presbítero Francisco Martins, Maria Helena. Não pode vir. Mas eu venho, eu vou vir. Me peguem, botam no carro da polícia e me levam para a cadeia, mas eu venho. Que história é essa? Agora, a gente vai fazer o que a gente pode, viu, irmãos? Sim, também Ivete não pode vir. Ivete não pode vir. A idade dele não permite. Mas a gente vai fazer o que a gente pode, irmãos. Vamos colocar o tapete, vamos comprar o aparelho de medir a temperatura. A gente pede aos irmãos que não fiquem encabulados, que só entra se medir a temperatura, viu? A gente não vai fazer uma despesa para o irmão. Não, eu não quero fazer, eu não faço. Tem que fazer. Coloca lá, não dói, não, é bem ligeirinho. Coloca no pulso ou na testa, não sei por onde, e dentro de 1 segundo resolve o problema.
E quando a gente colocar os adesivos, a gente pede aos irmãos que não ignorem os adesivos. A gente vai colocar aqui nesse banco da frente 2, dizendo assim: sente aqui. Aí você vai sentar. Se já tiver os 2, procure o banco seguinte, que tem o adesivo, sente aqui. Que a gente não vai fazer essa trabalheira toda para nada. A gente faz e aí os irmãos sentam aí onde quer. Quem manda na minha vida sou eu vou sentar onde eu quiser. Eu escolhi meu canto ali. Se eu chegar e tiver alguém, é claro, eu vou procurar outro lugar. Porque ali é o melhor lugar que tem essas alturas. Não pode ligar as centrais, não pode ligar ventilador. Entendeu? O negócio está complicado para quem é crente e quer participar das reuniões de adoração ao Senhor. Mas, pastor, eu vou passar mal, é quente demais aqui. Bom, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho o que fazer, a gente não tem o que fazer. Então, irmãos, se isso estiver pronto daqui para domingo, a gente no domingo fará o início do retorno das nossas atividades. E aí você entra, passa no tapete para limpar os pés, de um lado, do outro você enxuga, e em seguida passa álcool nas mãos, e a gente tem álcool aí suficiente, graças a Deus, fique à vontade. Agora não pode levar para casa, mas usar aqui a gente tem à vontade mesmo. E também medir a temperatura. A gente não pede que os irmãos não façam caso disso, viu? Aí depois se assenta no banco, a gente vai fazer tudo para essas reuniões demorarem apenas 1 hora, porque aqui é muito quente e 1 hora é o suficiente para a gente celebrar, bendizer o Senhor e ouvir a palavra e desempenhar as nossas atividades neste lugar. De maneiras que eu espero que domingo nós estejamos aqui já com essa condição mínima de participarmos das reuniões da nossa igreja. Amém, irmãos? O amém foi emblemático, sintomático, né? E a gente vai estar diante do Senhor orando, há muita gente precisando de oração, e a gente fica surpreso porque, na medida que há muita gente precisando de oração, tem pouca gente para orar. Para conversar história e ouvir história e divulgar história tem de sobra, mas para orar, conversar com o Pai Celestial é pouca gente. E a gente precisa de auxiliares para que nos ajudem a orar pelos que estão precisando. Nós temos o nosso irmão Jerônimo, lá de Melancias, que está doente, em Mossoró, está hospitalizado, na UTI, né? Na UTI. Não é Covid, não, graças a Deus. Não é Covid, não. Mas só quem mata não é Covid, não. A gente tem que pedir ao Senhor que abençoe os que estão doentes de qualquer enfermidade. Infelizmente, ultimamente, se esqueceram de todas as demais enfermidades e a única que sabem chamar é Covid, é Covid-19. Você chega com dor de barriga, pronto, é Covid-19. Não é todo, o tempo inteiro que eu me entendo de gente, é entendendo, é sabendo, é vendo, também tive muita,
dor de barriga, a famosa dor de barriga. E não era Covid, não. Agora hoje, teve dor de barriga, é Covid-19. E não é, irmãos. Vamos ter calma. Vamos estar atentos, orando e buscando a presença do Senhor, para que assim sejamos protegidos com a sua misericórdia. Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor. Eu aconselho também que os irmãos e irmãs tragam suas máscaras. Isso é uma recomendação. Eu sei que essas máscaras não resolvem patavina nenhuma. Isso não é só eu que digo, não. É mais de 1 milhão de médicos no mundo afora. Não resolve. Mas os irmãos acreditam que resolve, então tragam suas máscaras. Agora pediria aos que vão participar da reunião, tirá-las quando vier aqui, porque fica uma coisa mais horrível do mundo. Na live, fica horrível, irmãos, fica horrível. Você tira, só um momento, eu estou aqui, a pessoa mais próxima que tem de mim é Tiago, olha onde é que ele está. Não é possível que esse vírus de Tiago venha de lá voando e me pegue. Ou então esse vírus saia de mim e arrodeie essa coluna e vá pegar Tiago. Eu não acredito nisso. Nem doido, não. Então, um momentozinho que você tirar aqui, você não vai contrair por isso, não. Você participa, faz a sua participação, adora o Senhor e fica até mais fácil de você falar. E você sente um alívio, porque você fica o tempo todinho respirando esse ar dentro dessa mochila. É o ar que você respira. Você é um ar viciado, esse ar que você está respirando. O ar que está dentro da máscara. E alguém já teve problemas, isso dá tontura, isso dá uma série de coisas. E aí você começa a ficar tonto, pensa logo que está com Covid-19. Aí lá vai a confusão. Mas eu peço aos irmãos, tragam a máscara, usem, coloquem aí. Alguns irmãos não têm vindo até aqui porque notam que os irmãos não usam a máscara e elas têm medo de contrair o Covid-19, porque você não traz a máscara. Então os irmãos trazem, você traz a máscara, teremos o tapete, teremos o medidor de temperatura, teremos álcool à vontade e não é possível que a gente não consiga adorar tranquilo. Viu, irmãos? É assim mesmo, a vida é assim, cheia de coisas. Então a gente vai orar nesse momento e nós vamos pedir pelo Jerônimo, que está na UTI, e também o nosso irmão Bruno pede oração pela sua avó, que está também precisando das nossas orações. Eu nem sei, nem pergunto, nem precisa, ela está doente e a gente precisa orar. O nosso irmão pediu as orações e a gente precisa orar. Dena, a irmã Dena, lá de Sororoca, também pede as orações e pede também pela sua família. Eu vou convidar o presbítero Irani para coordenar esse momento da oração, esse momento de clamor ao Senhor. E nós devemos nos colocar diante do altar de Deus. E amanhã, 5 da manhã, a live Gotas de Orvalho. Mas eu vou avisando logo os irmãos, se a gente voltar às atividades, as gotas de orvalho vão cessar. Que para mim é uma ladeira alta de subir, né?
Eu estou pedindo a Deus que Ele opere muito. Deus tem abençoado muito com essa live, muito mesmo. E há muitos irmãos lá, orando com a gente todos os dias. Mas eu não posso trabalhar como estou trabalhando. Ontem eu fui a São Miguel, cheguei, já era mais de meia-noite, mais de 5 horas, com a graça de Deus, estávamos lá, na live Gotas de Orvalho. São poucas gotas, mas tem uma coisa, faz um bem abençoador. Louvado seja Deus. Vamos orar. Saúde a todos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus querido e amado, em nome de Jesus, o Teu Filho, Senhor, queremos Te agradecer por tudo quanto nesta noite, ó Deus querido, aconteceu neste lugar, pela Tua palavra, Senhor, que veio de encontro ao nosso coração, ó Pai, pela expressão de cada um de nós em direcionar ao Teu trono, Senhor, ao nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Rogamos a Ti que recebas em Teu trono, Senhor da glória, e queremos aqui, ó Pai, colocar diante do Teu altar, ó Pai, os pedidos de orações, ó Deus querido, pelos que se encontram enfermos, em nome de Jesus, ó Pai, estende a Tua mão poderosa, Senhor, visita cada um, ó Pai, de acordo com a Tua vontade, Senhor, de acordo com o Teu querer, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, toma o Teu povo em Tuas mãos, a Tua igreja, Senhor, abençoa poderosamente, grandemente, Senhor, fortalece o coração do Teu povo, Senhor, para que possa continuar a caminhada, Senhor, sabendo que as adversidades vêm, mas que estamos contigo, que o Senhor está conosco, ó Deus Santo, nos guardando e nos levando adiante. No nome de Jesus, Pai, é por quem Te oramos, e no nome de Jesus, também por quem nós Te agradecemos, desde agora e sempre. Amém. Aqui encerramos a nossa transmissão ao vivo do culto doutrinário da Igreja de Cristo em Apodi. Agradecemos a todos que acompanharam a live e lhes convidamos para a próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, onde aqui teremos mais uma live do culto doutrinário. Que Deus abençoe a todos.